Isso aí, galera, estamos com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, gente, eu quero contar uma história muito legal para vocês, que é a história da Campanha da Legalidade, que aconteceu no Brasil em 1961. Para a gente entender a legalidade, a gente vai ter que voltar até 1954, ano do suicídio do presidente Getúlio Vargas. Vargas se suicidou no auge da crise política iniciada em seu governo com denúncias de corrupção, aquilo que ficou conhecido como o Mar de Lama, e que também levara o país a uma grave crise econômica. Esse ambiente fez com que a oposição se estruturasse de maneira golpista. A política estava extremada no Brasil. O suicídio de Vargas, embora tenha arrefecido as intenções golpistas, não esfriou o ambiente político. JK, herdeiro político de Vargas, se elegeu com o binômio PTB-PSD, representando a união de interesses das antigas oligarquias rurais com as classes trabalhadoras urbanas. Entretanto, JK só conseguiu assumir devido à intervenção do general Henrique Teixeira Lott, que desferiu um golpe preventivo depois que Carlos Luz, presidente da Câmara, passou a defender a tese golpista da UDN, partido ligado às classes oligárquicas urbanas brasileiras, que visava impedir a posse de JK por ele não ter obtido 50% dos votos na eleição, algo que não constava na legislação brasileira. Carlos Luz estava exercendo a função de presidente porque o vice-presidente Café Filho havia se afastado por motivos pessoais. A UDN liderava o setor civil golpista porque sabia que mais um governo PSD-PTB seria a continuidade do projeto varguista. E sabia também que havia a adesão de alguns setores militares. Tentou usar sua influência na mídia para fazer com que o povo aderisse à tese golpista. Coisa que não aconteceu por causa da popularidade de Vargas e da comoção causada pelo seu suicídio. E isso, somado à atitude do general legalista Henrique Teixeira Lott, fez com que o golpe de 55 não prosperasse. JK era carismático e fez um governo num primeiro momento de muito sucesso econômico, algo que esfriou a tese golpista. Embora ele tenha tido sucesso econômico no início, ele não provocou nenhuma mudança estrutural, sobretudo criando instituições para o manejo da macroeconomia. O resultado disso foi uma dívida externa e uma crise econômica envolvendo inflação e desemprego. Assim, JK chegou desgastado ao final do mandato. Ele indicou para ser o seu sucessor o Marechal Lott, aquele que havia garantido a sua posse. Lott, embora influente entre os militares, era uma pessoa sem carisma e o governo, como eu disse, não estava nada bem. Ele enfrentou na eleição Adhemar de Barros, um conservador do PSP paulista que já era figurinha tarimbada. E enfrentou também o fenômeno político Jânio Quadros, que concorria pelo pequeno e inexpressível PTN, mas que tinha apoio da UDN. Quem liderou internamente a UDN na construção da iniciativa de apoiar Jânio Quadros foi Carlos Lacerda. Jânio Quadros era um fenômeno da política e tinha ascendido muito rápido. Ele trazia um discurso conservador, moralista e populista. E ele se valeu de algumas coisas para se eleger. Do desgaste de Adhemar de Barros e de Henrique Teixeira Lott, que não era carismático e estava numa fase ruim do governo JK. Jânio ficou conhecido como o Cavaleiro Solitário. Se elegeu vereador em São Paulo em 47, deputado estadual no ano seguinte e prefeito em 1953. E não parou por aí, no ano seguinte já era governador do estado de São Paulo, sempre concorrendo por partidos pequenos e inexpressivos. Em 58 foi a primeira vez que concorreu por um partido grande, pelo PTB, e se elegeu deputado federal pelo Paraná. Só que nunca chegou nem a atuar como parlamentar. Usou esse período para preparar a sua campanha para a presidência da República. Jânio Quadros se elegeu com 48% dos votos, uma votação maior que a que elegeu JK. O general Lott ficou em segundo, com 28%, e em terceiro Adhemar de Barros, com 22%. É importante destacar que, na época, a eleição para vice-presidente ela acontecia separado da eleição para presidente. Você votava para presidente e votava depois para vice-presidente. Os partidos que apoiaram Jânio Quadros se dividiram apoiando dois candidatos à vice-presidência. A UDN, o maior partido, apoiou Milton Campos e o PDC apoiou Fernando Ferrari. João Goulart, que havia sido ministro de Vargas, conhecido como Jango, principal herdeiro político do varguismo dentro do PTB, se aproveitou disso e se elegeu com mais de 4,5 milhões de votos. Seguido de perto por Milton Campos com mais de 4.200.000, e em terceiro Fernando Ferrari com um pouco mais de 2.100.000 votos.
Só que já no início do governo de Jânio Quadros, a UDN percebeu que o presidente não seria subserviente ao seu partido. Jango centralizou o governo, desvinculou os ministérios da política e passou a governar através de uma esquisita política de bilhetinhos para os seus ministros. Ele procurou independência tanto no plano nacional quanto no plano internacional, ou seja, desvinculou o Brasil dos Estados Unidos. Buscou novos parceiros comerciais, como a China. Condecorou Ernesto Che Guevara. Acabou com o subsídio do câmbio, impondo a verdade cambial, que desvalorizou em 100% o cruzeiro. Coisa que fez de vez a elite brasileira entrar para a oposição. Nessa altura, o Lacerda, que já era governador da Guanabara, já era escancaradamente oposição a Jânio Quadros, e ele usava no seu discurso o argumento anticomunista. É isso mesmo, ele acusava Jânio Quadros de estar propondo um golpe comunista. Ele chegou a esse ponto. Em 24 de agosto daquele ano, o Lacerda aparece na TV, inclusive dizendo que havia sido procurado pelo ministro da Justiça, Pedroso Horta, para participar de um golpe de Estado no Brasil, que envolvia o presidente Jânio Quadros. Moçada, naquela época, os rumores de golpe, sejam do presidente, sejam de grupos militares e civis, eram fortes na sociedade brasileira. 24 de agosto era uma data simbólica, fazia 7 anos que Getúlio Vargas havia se suicidado. Na manhã seguinte, Jânio Quadros entrega ao Congresso Nacional uma carta de renúncia, num dia estrategicamente marcado, porque o vice-presidente, que deveria assumir em seu lugar, estava numa viagem diplomática na China comunista. Não é totalmente claro os motivos de Jânio Quadros, mas a tese mais aceita é que se tratou de um blefe. Ele acreditava que talvez o povo saísse às ruas para defender o seu mandato, que lhe garantiria maior poder, ou até mesmo que o Congresso não aceitaria a sua renúncia em virtude de João Goulart ser acusado de extremista. Alguns, inclusive, acusavam Jango de comunista. Possivelmente, Jânio Quadros queria plenos poderes para impor medidas mais radicais de mudanças no Brasil. O problema é que não aconteceu nenhuma coisa nem outra. O Congresso aceitou a renúncia de Jânio Quadros e o povo não foi para as ruas para defender o mandato dele. Os mesmos setores golpistas de 54 e 55 aproveitaram a brecha e se reorganizaram. Com a renúncia, quem passou a responder pela presidência da República foi o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Esse, então, articula com os ministros militares o impedimento do retorno do vice-presidente João Goulart para o Brasil. Mas ele entrega ao Congresso Nacional um comunicado afirmando que os ministros militares haviam recomendado o impedimento da posse de Jango em função da crise política. Logo depois, divulga para a sociedade a mesma desculpa. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o então governador Leonel Brizola divulgava uma nota à imprensa exigindo o retorno de João Goulart ao país e sua posse como presidente da República, como determinava a Constituição da época. Jango foi avisado ainda na sua viagem de volta, não mais quando estava na China, mas quando estava em Singapura. A gente tem que lembrar que na época os aviões não eram tão modernos e o Jango vinha fazendo um retorno com várias escalas. Os militares brasileiros eram divididos em 2 setores. Um setor legalista, que estava sensível à dramática situação política que o Brasil vivia, e um outro setor inclinado a apoiar a decisão dos ministros militares pelo golpismo. O general Golbery Couto Silva, à época, ainda deu a fórmula de como realizar um golpe de Estado. Ele disse que para realizar um golpe de Estado era necessário primeiro garantir apoio popular. Nascido em Carazinho, filho de uma professora, teve o pai desaparecido na Revolução de 23 ao lutar pela Aliança Libertadora contra o borgismo. Cresceu na pobreza e se transferiu para Porto Alegre em 1936, com 14 anos, só com o dinheiro da passagem. Entrou na Escola Rural de Viamão, trabalhou como operário, fiscal de moinhos e entrou no curso noturno da Faculdade de Engenharia. Começou sua militância na época da faculdade, integrando-se ao PTB. Concorreu, representando a ala moça do partido, à Assembleia Gaúcha, nas eleições de 1947. Fez um pouco mais de 4.000 votos e se elegeu deputado. Já em 1950, se reelegeu pelo PTB como o mais votado do partido. Foi como deputado estadual que ele conheceu Neuza Goulart, irmã de João Goulart e mulher que viria a ser sua esposa.
Perdeu a eleição de 51 em Porto Alegre, porém em 55 se elegeu prefeito de Porto Alegre. Fez uma administração considerada brilhante até mesmo por seus adversários. Privilegiou os bairros mais pobres com escolas, moradias e calçamento. Agradou a classe média com obras urbanísticas no centro da cidade. Se elegeu governador em 58 com amplo apoio popular. Até 61, Brizola vinha fazendo uma administração revolucionária no estado. Para enfrentar a crise econômica e ajudar a desenvolver a região, ele criou a Caixa Econômica Estadual. Estatizou a Light e a ITT, criando a CEE e a CRT, respectivamente, companhias de luz e telefonia. Construiu a maior rede de escolas públicas já criadas em um único mandato de governador no Brasil até hoje, as chamadas brizoletas. Eu estou dizendo isso só para que vocês saibam quem foi o governador que iniciou a resistência contra o golpe de 61. No dia 27 de agosto de 1961, o então comandante do Terceiro Exército, ao saber que o governador do estado do Rio Grande do Sul afirmou publicamente que ficaria com a Constituição, trocou mensagens com o ministro da Guerra, Odílio Denis. Machado Lopes, que era o comandante do Terceiro Exército, comunicou ao ministro: o governador Brizola declarou-me que resistirá contra a ação de impedir a posse de João Goulart. Coordenação nesse sentido. Tenho percebido grande número de oficiais com a ideia de manter o princípio constitucional. Inclusive, comandante, todas as unidades cumprindo ordens de tensão à ordem pública. Situação tensa, porém, calma no Terceiro Exército. Odílio Denis respondeu: elementos comunistas no Congresso estão perturbando um encontro de uma solução legal para a crise decorrente da renúncia do presidente. O Marechal Lott, envolvido por tais agitadores, lançou um manifesto subversivo forçando o ministro da Guerra a determinar sua prisão. O ministro pretende defender instituições e manter a lei e ordem em todo o país, mesmo que para isso tenha que impedir a posse de Jango. Conveniente chamar e reter qualquer pretexto, comandante. Machado Lopes respondeu então: entendido, vou providenciar. Situação em Porto Alegre muito tensa. O governador Brizola organizou a defesa do palácio e parece ter distribuído armamentos civis a seus adeptos. Estou vigilante, manutenção da ordem. Seria de todo conveniente encontrar uma solução legal. No mesmo dia, o marechal legalista Henrique Teixeira Lott, aquele que havia garantido a posse de JK, divulga uma nota endereçada ao povo e às Forças Armadas. Aos meus camaradas das Forças Armadas e ao povo brasileiro. Tomei conhecimento, nesta data, da decisão do senhor ministro da Guerra, Marechal Odílio Denis, manifestada ao governador do Rio Grande do Sul, através do deputado Rui Ramos, no Palácio do Planalto, em Brasília. Mediante ligação telefônica, tentei demover aquele eminente colega da prática de semelhante violência, sem obter resultado. Embora afastado das atividades militares, mantenho o compromisso de honra com a minha classe, com a minha pátria e com as instituições democráticas e constitucionais. E por isso, sinto-me no indeclinável dever de manifestar meu repúdio à solução anormal e arbitrária que se pretende impor à nação. Dentro desta orientação, conclamo todas as forças vivas da nação, as forças da produção e do pensamento, dos estudantes e intelectuais, operários e o povo em geral, para tomar posição decisiva e energética pelo respeito à Constituição e preservação integral do regime democrático brasileiro. Certo ainda de que meus nobres camaradas das Forças Armadas saberão portar-se à altura das tradições legalistas que marcam a história dos destinos da pátria. Marechal Henrique Teixeira Lott. Os acontecimentos se desenrolaram muito rápido. No mesmo dia, o governador Brizola determinou ao secretário de Justiça do Rio Grande do Sul, João Caruso, que redigisse um documento requerindo a posse da Rádio Guaíba de Porto Alegre.
A ideia é que a partir dessa rádio fosse comandada uma cadeia de luta pela legalidade no Brasil. Então, por volta do meio-dia, um grupo armado chega aos estúdios da rádio, com homens do choque da Brigada Militar, a mando do governador, e lá é lido o documento, onde são requeridos os equipamentos da rádio. Informaram ainda que a rádio seria operada dali em diante dos porões do Palácio Piratini, sede do governo do estado do Rio Grande do Sul, ordenando que fosse estabelecida uma ligação direta do porão do Palácio Piratini e a Ilha da Pintada, que era onde ficava o transmissor da Rádio Guaíba. Foram enviados lanchões dos bombeiros militares do estado para fazer a guarnição da transmissão na Ilha da Pintada, enquanto que o resto do pessoal levou todo o equipamento para o Palácio Piratini. Já nas primeiras horas do dia 28 de agosto de 1961, a Rádio da Legalidade dos porões do Palácio Piratini começou a transmitir na voz do próprio governador Leonel Brizola. Brizola informou à sociedade que o general Orlando Geisel e o general Machado Lopes, a mando do Marechal Odílio Denis, haviam determinado que o governo do estado do Rio Grande do Sul fosse silenciado, nem que para isso fosse necessário o uso de toda a força militar disponível no Terceiro Exército. Às 11 horas de 28 de agosto, Brizola foi aos microfones da rádio fazer o mais contundente discurso sobre tudo o que estava acontecendo depois de colher as informações. Ele denunciou que o que estava acontecendo no Brasil era um golpe de Estado com apoio de setores militares e civis. Disse que o argumento anticomunista contra Jango era absolutamente infundado, que Jango não era comunista. Disse que essa tentativa era apenas uma forma ilegal de tomar o poder contra os interesses democráticos e populares. Falou claramente da ordem de executar o governador e de quem mais ousasse resistir ao golpe. Disse que tudo isso estava acontecendo não por causa de uma posição comunista de João Goulart, mas sim de uma posição independente em relação a Washington. Clamou ao povo calma. Mandou fecharem as escolas e deixarem as crianças em casa. Disse que resistiria até a morte pela legalidade. E falou que aqueles que continuavam ali com ele estavam por livre e espontânea vontade e que também estavam dispostos a morrer pelo cumprimento das leis. Por isso que Brizola disse que a morte é melhor do que uma vida sem honra, sem dignidade e sem glória. O discurso pesado, enfático de Brizola foi publicado na íntegra pelo Correio do Povo no dia 29. Na prática, Brizola denunciou a loucura que era assassinar um governador democraticamente eleito que estava apenas defendendo o cumprimento da Constituição. Contou ao povo que, através de um grupo organizado de radioamadores, que haviam conseguido interceptar mensagens que diziam claramente que os militares viam que a ordem só interessava ao governador Brizola, algo que aos ouvidos do povo não poderia soar como normal. Brizola contou que nessas mesmas mensagens interceptadas havia a ratificação da ordem expressa de utilizar força militar contra o centro de Porto Alegre e o Palácio Piratini. O discurso foi também uma conclamação ao Terceiro Exército para aderir à causa do povo, à causa da legalidade. Brizola teve que ter muito cuidado no seu discurso, que ele alegou fazer de improviso e sob muita tensão, para ao mesmo tempo clamar o povo a resistir, mas não romper completamente as chances de ter a adesão do Terceiro Exército. E se demonstrou absolutamente convicto em não sair do palácio, de resistir até o final. Disse para o vice-presidente João Goulart voltar a Brasília e enfrentar, pagar para ver se realmente iriam prendê-lo. Ou sugeriu ainda que o vice-presidente poderia voltar ao Brasil pelo Rio Grande do Sul, vindo pelo Uruguai. O dia 25 de agosto de 1961 foi muito tenso em Porto Alegre. Já haviam rumores de golpe antes mesmo da confirmação da renúncia do presidente. A comunicação com Brasília era precária. Isso gerava uma série de informações desencontradas e haviam muitos protestos na capital. Alguns defendendo João Goulart, outros defendendo Jânio Quadros, outros pedindo a manutenção da legalidade. As informações foram ficar claras para todo mundo do governo do Rio Grande do Sul somente na madrugada do dia 26. Brizola e seus assessores decidiram que iriam resistir.
Buscaram contato com Jango e com ministros civis e militares, com políticos de dentro e fora do estado. O entendimento que se tinha, mesmo diante da notícia da renúncia, é de que Jânio Quadros tinha sofrido um golpe. Foi então que Brizola conseguiu um telefonema onde ele falou com Carlos Castelo Branco, que estava com Jânio Quadros e era o secretário de imprensa. Carlos Castelo Branco confirmou a renúncia do presidente. Brizola indagou se não havia ocorrido nenhum tipo de pressão para que o presidente renunciasse, fato que foi negado pelo secretário de imprensa. Então, imediatamente, Brizola entrou em contato com Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, sediado no Rio Grande do Sul. Machado Lopes informou a Brizola que não poderia ir contra decisão dos seus superiores. Já na noite do dia 26 de agosto, o então governador do Rio Grande do Sul consegue finalmente contato com o Marechal Henrique Teixeira Lott. Apesar de estar na reserva, Lott, que acabara de divulgar um manifesto pela legalidade, era um marechal muito influente nas Forças Armadas. Nesse momento, o manifesto de Lott é passado a Brizola e seus assessores. Esse manifesto foi passado para as rádios para ser transmitido para todo o estado. Nesse momento acontece uma coisa interessante. Todas as emissoras de rádio que transmitiram o manifesto do Marechal Lott foram fechadas por autoridades do Terceiro Exército, tiveram seus transmissores confiscados. A única rádio que permaneceu funcionando foi a Rádio Guaíba, justamente porque ela se negou a transmitir o manifesto do general. Enquanto isso acontecia, Brizola já havia requerido a Brigada Militar, que é de comando do próprio governador, equivale à PM do Rio Grande do Sul, para que fosse deslocado para a capital o maior contingente humano e de armamento possível. Começa a ser montada uma estrutura de guerra na capital gaúcha. O Estado-Maior da Brigada Militar entendeu que era necessário proteger todo o entorno do Palácio Piratini. Foram montados nichos com metralhadoras nas torres da catedral. Sacos de areia foram espalhados no centro de Porto Alegre para impedir um eventual avanço de tropas inimigas. O responsável por essa organização foi o coronel Átila Escobar, comandante do regimento Bento Gonçalves, porém ele contou com o apoio de outros regimentos da Brigada Militar. Sob orientação do Marechal Lott, foi enviado um monomotor até Santiago do Boqueirão para que fosse contatado o general Oromar Osório, que era responsável por uma divisão de tanques naquela cidade. Osório era amigo de Lott e era um general legalista. Osório informou que já estava em deslocamento e em apoio às tropas legalistas. Se propôs a se deslocar até o Paraná para montar uma resistência caso houvesse ataque dos demais exércitos à região comandada pelo Terceiro Exército. Brizola chegou a comparar a mobilidade de Oromar Osório aos deslocamentos do general Peyton na Segunda Guerra. Lott também utilizou a sua influência para orientar o governador Leonel Brizola a entrar em contato com o comandante de Santa Maria, o general Peri Bevilacqua. Bevilacqua informou Brizola que estava do lado da legalidade e já estava se deslocando para Porto Alegre, a fim de se encontrar com o comandante do Terceiro Exército, Machado Lopes. Havia o constantemente do enfrentamento. Por mais heróica que fosse a resistência, não havia capacidade da Brigada Militar de resistir às forças do Terceiro Exército, mesmo com o apoio dos generais dissidentes. Havia o medo que fosse executada a ordem dada à base aérea de Canoas, por exemplo, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, aonde existe uma base aérea. Por mais que houvesse uma resistência em solo, nada a Brigada Militar poderia fazer para evitar um bombardeio aéreo. Haviam metralhadoras, mas nenhum tipo de artilharia antiaérea de grande porte para abater aviões. Só que a campanha de Brizola havia tocado a população e dezenas de milhares de pessoas se mantinham em frente ao Palácio Piratini. O apoio popular à campanha era generalizado. No interior, formavam-se comitês de resistência espontânea de civis, onde inclusive começavam a haver treinamentos para uma eventual guerra. A campanha de rádio se alastrava e chegava às casas de todo o Rio Grande do Sul. Chegavam pessoas do Uruguai e de outros estados também se voluntariando para ajudar na resistência. Havia ainda a ameaça que os ministros militares pudessem enviar para o estado porta-aviões Minas Gerais e demais navios de guerra para um eventual ataque ao estado.
As movimentações do dia 28 fizeram com que o general Machado Lopes pedisse uma audiência com o governador do estado. Brizola marcou o encontro para o meio-dia, para que antes ele pudesse divulgar ao máximo tudo o que estava acontecendo para conquistar a maior quantidade de apoio popular possível. Brizola imaginou que Machado Lopes chegaria ao Piratini para lhe dar um ultimato. Só que um pouco antes do meio-dia começavam a chegar ao palácio algumas informações desencontradas alegando que o Terceiro Exército iria aderir ao movimento. Ao chegar da comitiva de Machado Lopes, imediatamente é informado ao governador Brizola que o Terceiro Exército iria aderir à legalidade e que não cumpriria nenhuma ordem superior que fosse inconstitucional. Nesse instante, Brizola imediatamente passou o controle de toda a operação, de toda a brigada militar, para o general Machado Lopes. Esse foi o grande momento da virada das expectativas na legalidade. O Terceiro Exército contava com mais de 100 mil homens contra pouco mais de 10 mil homens da Brigada Militar. Mesmo que muitos generais não aderissem à decisão de Machado Lopes, agora a resistência no Rio Grande do Sul contava com todo o armamento pesado do Exército. Imediatamente começaram a ser instaladas em Porto Alegre pesada artilharia antiaérea. Em todo o estado se organizou a resistência com a participação de tudo o que o Terceiro Exército tinha de melhor para oferecer. O porta-aviões Minas Gerais chegou a ser enviado para o estado. Porém, na região do litoral norte do Rio Grande do Sul, aqui onde eu vivo, também foi montado um aparato de resistência militar. Machado Lopes chegou a ser substituído, porém não reconheceu e disse que se seu substituto pisasse em solo gaúcho, seria preso. No exato instante que Machado Lopes informou o ministro Odílio Denis, através de Orlando Geisel, foi dada a ordem para que os aviões da base aérea de Canoas bombardeassem o Palácio Piratini. Ordem que só não foi cumprida devido à ação dos sargentos que murcharam os pneus dos jatos, atrasando a operação, dando tempo para que o Terceiro Exército chegasse até a base e destituísse do poder o brigadeiro Aureliano Passos, que não havia aderido à tese legalista. A rede da legalidade já havia tomado o Brasil. O então governador de Goiás, Mauro Teixeira Borges, se aliou a Brizola. Mauro transformou o Palácio das Esmeraldas no quartel-general da resistência legalista em Goiás. Passou a utilizar o local como central difusora das notícias e transmissões que vinham do Rio Grande do Sul. Ajudou a cadeia da legalidade a chegar no Brasil inteiro. Goiânia chegou a ser sobrevoada numa espécie de ameaça de ataque aéreo. A tensão chegou num limite. Havia uma eminente possibilidade de guerra entre os exércitos, algo que seria absolutamente destrutivo para o Brasil. Como eu disse, o Terceiro Exército tinha um efetivo muito poderoso. Entretanto, o restante do Brasil também. Essa tensão levou os ministros militares a se obrigar a negociar uma solução pacífica. Em 2 de setembro, durante a madrugada, foi aprovado no Congresso uma emenda parlamentarista, que transformava o Brasil numa república parlamentarista, ou seja, que tirava os poderes do presidente e os transferia para um primeiro-ministro. Em seguida, se aprovou o nome de Tancredo Neves para o cargo. Ele mesmo, o avô de Aécio Neves. Jango chegara a Porto Alegre, porém, antes havia se encontrado com Tancredo em Montevidéu. Tancredo viajou até lá para precaver e convencer Jango a aceitar assumir sob as circunstâncias da emenda parlamentarista. Ele argumentou que a emenda tinha prazo, porque junto à emenda foi aprovado um plebiscito para que a população escolhesse pela manutenção do parlamentarismo ou pelo retorno ao presidencialismo. O argumento de Tancredo foi no sentido de evitar um banho de sangue que seria ocasionado pelo enfrentamento entre os exércitos. Tancredo era considerado um moderado, ele tinha influência tanto nos setores golpistas quanto nos setores legalistas. Ele era do PSD e tinha sido ministro de Vargas. O mineiro, embora fosse conservador, era favorável a algumas reformas, desde que a propriedade da terra não fosse tocada. A chegada de Jango em Porto Alegre foi muito aplaudida, porém o vice-presidente parecia estranho. Ele informou a Brizola o que estava acontecendo e Brizola pediu que Jango resistisse, porque o levante já havia impedido o ímpeto golpista.
Brizola insistiu porque acreditava que o exército e o povo ajudariam, que a onda se espalharia por todo o Brasil. Mas Jango não queria arriscar. Ele foi muito cauteloso, tinha medo de uma guerra civil de grandes proporções no Brasil. Assim, em 7 de setembro de 1961, João Goulart toma posse como presidente da República, sem os poderes, e tendo como primeiro-ministro Tancredo Neves. Longe dali, Brizola foi homenageado pelos militares, não quis participar da solenidade. A posse de Jango, entretanto, não acabou com a crise política e econômica do Brasil. Mas isso eu vou deixar para uma outra história. Tá ok, galera? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, deixe seu like e se você quiser e puder ajudar a manter o Sai da Matrix produzindo conteúdo de qualidade na internet, seja um dos nossos colaboradores no Apoia-se. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Da mesma maneira que as referências que eu utilizei para produzir. Tá ok, moçada? Falou, valeu e até a próxima!